Meu nome é Maria Lucimar Barbosa de Souza. Eu sou filha de Trairi, natural de Trairi. Meu pai, José Heredício Barbosa. Minha mãe, Maria de Oliveira Barbosa. Meus familiares todos são de lá, avós, paternos, maternos, todos nós somos trairienses. E aí eu queria falar um pouquinho da minha história dos Correios, como no início era assim um emprego que eu pedi a Deus. Trabalhar com o público, cuidar das pessoas da minha cidade, então eu amava trabalhar nos Correios. Em 1970, meu pai me levou para Fortaleza para concluir meus estudos. Terminei a 8ª série em Trairi e fui estudar em Fortaleza. Que é assim o sonho de todos os pais, é colocar os filhos na escola. Que o saber é o que engrandece a pessoa, o ser humano, e morre com a pessoa, é o saber. Então meu pai fez tudo para nos levar para Fortaleza e lá eu fiquei estudando e sempre vinha passar as férias em Trairi, mas quando foi em 1977 apareceu um concurso para os Correios. Nessa época tinha Correio em Trairi, mas era a prefeitura que cuidava, era um posto avançado dos Correios, mantido pela prefeitura. E quando houve esse concurso, aí passou a ser empresa. E aí então eu fiz o concurso. Padre Tomás Felio de Amengual, um padre maravilhoso e humano que nós tínhamos em Trairi, levou outros rapazes do CEPAM para fazer também esse concurso. E meu pai mandou que eu fosse me inscrever também, meu irmão, o Oliveira. Então eram 18 pessoas ao todo concorrendo a uma vaga, só tinha uma vaga para Trairi. E aí, por sorte minha, eu fiz esse concurso e passei, tirei o primeiro lugar na época, 1977. Não esqueço mais nunca essa data. E aí, quando eu recebi, depois de 3 dias que eu tinha feito a prova, recebi um telegrama na minha casa dizendo que eu tinha sido aprovada. E que eu tinha que, com 2 dias, comparecer ao Correio Central em Fortaleza levando meus documentos, que eu já tinha que começar o treinamento de 1 mês. Eu tinha que treinar para poder enfrentar esse trabalho na cidade de Trairi. E assim eu cumpri. Fui com meus documentos, lá passei 1 mês estagiando na agência central de Fortaleza. Quando eu terminei o treinamento, então eu já vim apta a receber a agência de Trairi. Vim com o meu chefe, já e o diretor regional. Nessa época, o prefeito de Trairi era o senhor Jonas Henrique de Azevedo, uma pessoa maravilhosa, recebeu muito bem o povo do Correio, teve a inauguração da agência. A agência era num prédio da prefeitura, onde funcionava o pessoal fazendo carteira profissional. Nessa época o Miguel, meu primo, trabalhava fazendo carteira profissional das pessoas. E aí o prefeito cedeu, Jonas Henrique de Azevedo cedeu esse prédio para os Correios. Então foi lá que eu me instalei há esses anos todos. Trabalhei dia 12 de dezembro de 1977, recebi a agência. E lá comecei meus trabalhos, atender o povo. Não tinha banco em Trairi, só tinha o Banco do Brasil, um posto avançado, onde hoje é a Câmara Municipal. Era a agência do Banco do Brasil, uma agência não, um posto avançado. Repito, um posto avançado. E então eu fui trabalhar atendendo o povo do meu lugar, muitas vezes conhecia a pessoa, não nem pelo nome, só pela voz. Eu fiquei ao longo dos anos, 37 anos nessa agência. Entrei como atendente comercial e a função de gerente. Fui gerente dessa agência por 37 anos. Foi lá que eu adquiri muito amor do povo, do Trairi, muito carinho. Pessoal, eu fazia o que eu podia e muitas vezes o que eu não podia, mas eu queria ajudar a população, eu ligava para o meu chefe perguntando se eu podia fazer. Você conhece? Então você faça. Você é a responsável por essa agência. Se você pode fazer, faça. Então eu tinha assim
autonomia de resolver qualquer coisa que eu quisesse ajudar as pessoas. E aí apareceu também um curso para me fazer em São Paulo, eu tive que ir, que era o Banco Postal, que era para atender mais ainda a população, que não tinha, só tinha Banco do Brasil, um posto avançado, e aí eu fui fazer um curso em São Paulo de uma semana, que era o Banco Bradesco, começou pelos Correios, em Trairi. E aí eu fiquei atendendo, abrindo conta, fazendo depósito, fazendo pagamento do Estado, o pessoal do Estado recebia todo nos Correios, seus vencimentos. E eu me sentia tão feliz com o povo. Teve uma época também, eu já estava muito cansada, muito trabalho, absorvendo muito trabalho, e eles não mandavam uma pessoa para me ajudar. E eu tinha que fazer o trabalho, eu tinha que me virar. E aí eu cheguei para o seu Jonas, que era o prefeito, e disse: seu Jonas, me ajude, me dê funcionários da prefeitura para me ajudar. E o seu Jonas, pessoa maravilhosa, nunca faltou, nunca pediu uma coisa que ele não fizesse. E ele mandava, as pessoas pagavam com o dinheiro da prefeitura para me ajudar no correio. Passou irmão meu, sobrinho, primo, todos pagos pela prefeitura e me ajudando na agência. Então, pessoal, eu queria explicar para vocês que eu passei esses anos todos, 37 anos, mas foram assim, um tempo assim de muito amor, muito carinho, fazia o que eu gostava. Só que em 2015, no dia 15 de maio de 2015, eu fui perdendo entes queridos, irmãos, 2 irmãos cadeirantes que eu tinha, um que cuidava do sítio do meu pai. Então eu fui perdendo essas pessoas que eu queria tanto bem. E aí eu resolvi aderir o PEDIA, que é um pedido de desligamento voluntário que os Correios faziam. Aquelas pessoas que já estavam aposentadas, trabalhando, que era o meu caso, aposentada, trabalhando, se quisesse sair, aí tinha que ir em Fortaleza, conversar com o diretor regional para sair, receber todos os seus direitos e sair. Foi isso que aconteceu comigo. Eu saí por conta própria, porque eu já não aguentava mais a tristeza, queria cuidar dos meus pais, vendo eles sofrendo muito com a falta dos meus 3 irmãos. Aí eu pedi para sair, para ir cuidar dos meus pais, ficar mais tempo com eles e do meu esposo, que eu tinha um comércio aqui em Mundaú, como hoje ainda tenho uma pousadinha em restaurante. Foi quando aí eu achei na minha obrigação de ir também ajudar o marido. E hoje, o que está me fortalecendo com todas essas perdas de irmãos, de pai, de mãe, é isso aqui, esse comércio, em frente à praia. Moro bem, sou feliz com o marido, é uma pessoa maravilhosa para mim. É marido, é irmão, é amigo, é companheiro, é tudo na minha vida, esse homem, Juraci Ferreira de Souza. Então foi aqui que eu vim encontrar a paz, depois que eu perdi essas pessoas, irmão e pai e mãe. Não entrei em depressão por conta dessa morada aqui em frente à praia. Estou aqui falando para vocês e vendo o mar, que essa paz de espírito que eu tenho hoje se resume aqui em Mundaú, uma cidade maravilhosa. Meu marido nasceu e criou-se aqui, e é aqui que eu encontro a paz. Me engajei num grupo de oração e me fortaleci. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso que eu passei. Sou muito grata a Deus, a Nossa Senhora. Sou católica, apostólica, romana. Me criei como católica na igreja e hoje, até os últimos dias da minha vida, eu vou continuar nessa religião. Eu queria falar para vocês também o quanto o pessoal confiava no trabalho do Correio. Na época, eles mandavam dinheiro para os pais dentro de envelope, um envelope transparente, e que a gente conseguia ver o valor de cada nota que vinha dentro do envelope. Então, chegava no correio, eu lançava num caderno grande chamado lençol, e aí eu fazia o endereço todinho, o nome do pai ou da mãe, a localidade que morava e o valor que vinha dentro do envelope. O que eu fazia? Mandava um recado para os pais e eles vinham na agência receber comigo, mediante a identidade. Eu ficava tão feliz quando chegava aquele envelope, eles eram tudo separado e guardado dentro de um cofre com muita segurança.
esperando a chegada dos pais receberem. Outro momento que eu achava feliz, quando eles recebiam, eles esperavam que eu me desocupasse mais, ficasse mais, com menos trabalho na agência, para mim me sentar no birô e responder uma cartinha para os filhos, agradecendo aquele dinheiro que eles tinham mandado e dizendo que tinham recebido o valor, agradecendo, e esperava até um dia todo para mim fazer as cartinhas deles em agradecimento, mandando para os filhos. Além de fazer a carta, ainda colocava mais o endereço no envelope. Eu fazia aquilo com tanto carinho, porque eles não sabiam, eram todos da zona rural e eles não sabiam fazer. Além de redigir a carta, ainda fazia o endereço. Isso é uma coisa que eu não esqueço mais nunca, e tenho certeza que eles, se algum deles forem vivos ainda, eles lembram desse momento que eles precisaram do meu trabalho e que eu fiz com muito carinho, com muito amor para eles. Olha, eu sou muito feliz em dizer que sou aposentada dos Correios. Não foi nem tanto dinheiro, foi o amor. Trabalhei por amor e ajudei muito as pessoas da zona rural que precisavam da minha ajuda. Como? Em fazer a cartinha para os filhos, que elas não sabiam fazer, eu fazia o endereço, e também eu fazia o que eu podia. Às vezes eu estava tão ocupada, mas elas queriam levar a carta da localidade delas e eu entregava o pacote de carta para elas tirarem aquelas que elas gostavam, das pessoas que queriam fazer favor também. Elas me ajudavam voluntariamente, sem querer mais me ajudar, porque levava a carta de uma amiga, de um irmão, de um parente, o que eu confiava, dava o pacote de carta do Mundo Novo. Elas tiravam, queria levar pacote do Serrote, Gualdrapas, Campestre, e assim vai. Município todinho, todos o que eu podia fazer, eu fazia. Eu sou realizada em ter ajudado as pessoas, principalmente aquele pessoal da zona rural, pessoal mais carente. O que eu pude fazer, eu fiz. Estou realizada, hoje estou aposentada e feliz, vou morrer feliz, porque eu ajudei as pessoas pobres. Eu queria falar também para as pessoas de Trairi que me conhecem, que na época que eu recebi o acervo do Fundo Rural, que quem trabalhava era uma tia minha, madrinhoga do Tio Barbosa, esposa do Tio Barbosa. Então, quando ela se aposentou, esse acervo foi para os Correios. Eu fiquei 8 anos com esse acervo dentro da agência dos Correios, recebendo a documentação dos trabalhadores rurais, recebendo todos os documentos. Eu olhava tudo, fazia assim um apanhado de toda a documentação, da história deles na área rural, a declaração do sindicato, que era muito importante, os documentos pessoais. Aí eu fazia uma entrevista e levava o processo para o promotor de justiça analisar e dar o parecer favorável. Quando eu chegava com esses processos no fórum, eu lembro que ele me fazia assim essas perguntas: a senhora tem certeza que esse trabalhador rural, ele exerce mesmo a profissão dele, ele trabalha na área rural? Trabalha, sim. Eu conheço, e além de tudo, mesmo que eu não conhecesse assim pessoalmente, mas você vê a fisionomia do trabalhador rural, ele é muito sofrido, devido ao sol que ele leva, o trabalho muito árduo, as mãos grosseiras, as unhas. Então eu via por isso, eu sentava em frente a eles e fazendo as perguntas, e eu preenchendo todas aquelas perguntas que tinha na entrevista, eu ia preenchendo, e no final eu dava o meu parecer, e eu botava favorável, ainda levava para o promotor de justiça analisar, para poder ir para o INSS e ser liberado a aposentadoria. Então aquilo, eu ficava tão feliz quando eu fazia aquela entrevista e que via que aquela pessoa precisava tanto. Quando aquela cartinha chegava, que aquela cartinha dizia que ele tinha ganho a aposentadoria, eu ficava muito feliz. Eu mandava um recado no dia seguinte, que ele viesse no correio para pegar a cartinha dele para o banco receber o dinheiro. Era uma felicidade tão grande que eu sentia quando aquela pessoa estava aposentada. Vocês não imaginam, é como se fosse uma pessoa da minha família, que eu via que tinha ganho a aposentadoria e que ele ia ter aquele benefício para o resto da vida dele. Quando vinha negado, eu sofria também muito, porque tinha sido negada, mas orientava eles bem direitinho a dar entrada na justiça, porque eles iam receber.
Se ele desse entrada, embora demorasse mais um dia, ele ia conseguir a aposentadoria dele. Então isso era uma felicidade minha muito grande quando acontecia isso, da carta chegar e ele estar aposentado.